Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo se gosta do canal e curte os relatos. E não se esqueça da loja assombrada.com.br, combinado? Então, bora pro relato de hoje, que é este daqui. Ele foi jurado de morte pela criatura metade homem, metade lobo. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, crianças e pets e assombrados, tudo bem com vocês? O meu nome é Fulana, mas pode me chamar de... Enfim, eu não sei se é um nome... É codinome criado, tá? Ela criou esse codinome. Camari, ou Camari, não sei. Codinome criado em prol de enviar vários outros relatos que vivenciei ao longo dos meus 26 anos. Mas hoje nada será sobre mim, mas sim sobre um jovem rapaz que se dizia galanteador, vulgo meu tio, que na época tinha por volta dos seus 18 ou 19 anos. Todos os nomes no relato já estão trocados. Vamos lá então. Junho de 1968, área rural, interior do Ceará. O pequeno município localizado no interior do Ceará tinha por sua grande maioria residentes que trabalhavam nas grandes fazendas. A pequena população de nada tinha a reclamar. Viviam felizes apesar das pequenas dificuldades encontradas no dia a dia. Seja pelo sol escaldante em suas cabeças ou pelos calos na palma da mão devido ao serviço pesado que lhes eram exigidos. Alguns viviam por essas bandas há pouco tempo, vindo de pequenas cidades ao redor em busca de algo melhor. Já outros, como os meus avós, viviam há décadas e por lá formaram suas famílias. Vivendo em pequenas casas em pedaços de terras fornecidas pelos donos das fazendas para os peões poderem viver com privacidade ali com seus familiares. Metade do ano já tinha se passado e os acontecimentos que rodeavam aquela área rural se perduraram desde o início daquele ano. O lugar, até então tranquilo, se transformou em um ambiente de mistérios e acontecimentos que ninguém podia explicar. Ou não queriam explicar, ou não queriam explicação plausível. O medo e o receio sempre que anoitecia era visível, de longe. Por onde passavam, ouviam os boatos. O bicho apareceu na fazenda tal, vocês souberam? Se o medo tem um cheiro, então todos podiam sentir. Era o cheiro do sangue dos animais destroçados e do suor dos desavisados. O primeiro caso ocorreu ainda em meados de fevereiro daquele ano, em uma fatídica noite, logo depois que o relógio virou todo o seu percurso, dando o fim de um dia e o início de outro. Naquele horário, todos os peões que residiam naquela fazenda já estavam no seu terceiro sono, já que, devido ao dia cheio de trabalho, era costume de todos irem dormir cedo. Tudo indicava que seria uma noite tranquila como qualquer outra. Terrível engano. Em um certo momento daquela madrugada, os cães que eram treinados para vigiarem as fazendas começaram a latir de forma desesperada. Dava para ouvir e sentir a raiva dos cachorros em direção do que quer que seja que tenha causado todo aquele alvoroço. Alguns peões mais corajosos se levantaram de imediato para verificar o que era tudo aquilo. E ao saírem em direção aos cães, eles ouviram os grunhidos agonizantes ou agonizados dos porcos que ficavam nas pocilgas, a alguns metros de distância do casarão principal. Mesmo receosos e amedrontados, alguns homens foram em busca de suas bainhas com facões e seguiram até o centro de todo aquele caos. Tal qual suas surpresas, ao se aproximarem, se depararem com um porco completamente destroçado. E em partes assim do corpo do animal havia garras profundas que, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque não tava ali tudo destroçado, né? Alguma coisa pegou eles. Eles se questionaram que tipo de animal faria aquilo, pois até então o animal mais perigoso que eles se preocupavam ali eram com alguns guaxinins selvagens que viviam por aquelas bandas. Com medo, logo saíram
e seguiram rumo às suas casas, se trancando e aguardando amanhecer para relatarem o que ocorreu e assim buscar alguma medida. Aquele foi o primeiro caso, mas não o último. Outros 4 casos ocorreram em outras fazendas e em dias aleatórios. Em certas noites, era possível ouvir os latidos ferozes e também amedrontados dos cachorros. Ali já sabiam que algum animal seria morto, seja um porco, uma cabra ou até mesmo filhotes do gado, que por muitas vezes ficavam sozinhos no curral. Prática normal em separá-los para assim conseguir alguns litros de leite para consumo e venda. Meus avós, assim como toda a população que ali residia, vivia em conflito. Eles fizeram algumas vigias para tentar capturar o bicho, mas todas sem sucesso. Temendo por suas próprias vidas, a saída à noite começou a ser totalmente restrita. E quando necessária, sempre saíam prevenidos, com enormes facões amolados que poderiam cortar qualquer ser. Mesmo com os avisos, os jovens pouco ligavam. Dentre eles estava o meu tio Jorge. Ainda em junho, teria uma grande festa regada a música, cachaça barata e uma grande fogueira. Mesmo com os protestos dos meus avós, o meu tio Jorge montou em seu cavalo e foi para a fazenda vizinha para curtir a grande noite. Nessa noite em específico, o céu estava límpido, sem nuvens pesadas e com a lua tão bela, cheia e brilhante, iluminando todo o caminho do Jorge até a festa. Chegando lá, sua frustração foi tremenda ao ver o seu cunhado Mateus na festa e não ver a sua namorada Amélia junto a ele. Quando questionou sobre o porquê de Amélia não ter ido junto, para a festa, o mesmo relatou que o pai dela, não sei, que o pai deles tinha... Peraí. Quando questionou sobre o porquê a Amélia não tinha ido para a festa, o mesmo relatou que o pai deles disse que aquele ambiente não era próprio para uma moça de família, ou o pai dela, acho. Jorge, triste e com raiva, pois mal conseguia ver sua namorada devido às grandes exigências de seu sogro. O cunhado que ele quer dizer é o irmão da namorada dele. Eu tô pensando... Ele viu lá o irmão da namorada e quis saber por que a namorada não foi com o irmão. Então, o pai do Mateus e da Amélia, que era a namorada do Jorge, entendi agora. Aquele ambiente não era próprio para uma moça de família. Jorge, triste, com raiva, pois mal conseguia ver sua namorada devido às grandes exigências de seu sogro e até mesmo pela falta de tempo, já que o jovem rapaz vivia por trabalhar, e aí juntava todo e qualquer centavo para assim poder se casar com o seu grande amor. Já que o jovem rapaz vivia por trabalhar e juntar todo e qualquer centavo para assim poder casar. Tá bom. Ele até tentou se divertir, mas sem a Amélia. Nada daquilo deixava animado. Então, com uma coragem que veio do seu mais íntimo, ele pegou seu cavalo e seguiu rumo à fazenda onde Amélia vivia com sua família. Chamou seu cunhado, já extremamente bêbado, para acompanhá-lo, e assim, o mesmo, para dessa forma não voltar sozinho e muito tarde para casa, daquele jeito também, bêbado. Mas Mateus rejeitou a ideia. E como Jorge não poderia obrigá-lo a fazer algo que não queria, seguiu então sozinho. O caminho de onde estava até a casa da Amélia seriam ali bons 7 a 8 quilômetros. Ele decidiu então cortar caminho para chegar mais rápido. Era um caminho conhecido entre os cavaleiros, pois sua estrada pequena e coberta pelos dois lados de grandes matos e cercas facilitava para guiar grandes manadas de gado. Por ela, ele seguiu. Foi tranquilo grande parte do caminho, mas
foi tranquilo em grande parte do caminho, mesmo que em seu interior tivesse ali uma pontinha de receio. Mas era mais como uma sensação estranha que ele escolheu ignorar e continuar o percurso. Mais ao longe, quando ele passava próximo do único cemitério daquela área, ele ouviu, baixo, porém nítido, passos rápidos, como se algo viesse correndo junto a ele. Quando o barulho se tornou mais alto, ele jurou ouvir galopes. Não sabe se foi realmente barulho de galope ou se seu cérebro, amedrontado, procurava uma resposta mais plausível para aquilo que acontecia. Pensando nisso, ele deduziu que poderia ser o seu cunhado que teria mudado de ideia e resolveu seguir atrás dele. Com receio de acabarem trombando e se machucando, por conta do cunhado estar bêbado e a estrada ser pequena e ser de noite, né? E mesmo com a lua tão brilhante, ele resolveu descer do cavalo, abeirar próximo à cerca e, por precaução, ele passou para o outro lado da cerca, se protegendo. O barulho se aproximava com passos pesados e rápidos. Ele sabia que não poderia ser um cavalo. Mas o que poderia ser, então? Pegou seu facão e ficou à espreita. Podia sentir um arrepio subir por toda a sua espinha e nuca. Quando o barulho pareceu estar ao seu lado, ele pôde ouvir um rosnado alto, como um cachorro atrás dele. E antes que pudesse ter uma reação, sentiu uma pancada forte na cabeça, o fazendo tombar para o lado e virar depressa ainda no chão. Quando conseguiu visualizar aquele ser que alcançaria facilmente 2 metros de altura e todo corcunda, em 4 patas, aí ele se apavorou. Aquela coisa já estava preparada para atacá-lo novamente quando, por reflexo, ele segurou o facão com força e, sem nem visualizar onde, desferiu um golpe. Ouviu o grunhido do animal e, como uma fera feroz, aquilo rosnou alto. E então saiu correndo sobre as 4 patas pelo cemitério adentro. Jorge se levantou rápido e, mesmo totalmente zonzo por conta da pancada, montou em seu cavalo e seguiu rumo à sua casa. Estava desesperado. Sentia que sua cabeça estava prestes a explodir de dor, pela pancada ou pelo odor extremamente forte que vinha daquele animal. O cheiro era uma mistura de carne podre e pelo de cachorro molhado. Era tão horrendo que ele podia sentir suas narinas arderem ao aspirar o ar próximo daquele ser. Minutos depois ele chegou na frente de sua casa, chamando por meus avós, ainda apavorado. Quando meus avós e meu tio mais velho apareceram, ficaram espantados pela quantidade de sangue que saía da cabeça do meu tio Jorge e que ele nem ao menos tinha percebido. Um grande arranhão em sua cabeça provocado pelas garras do animal. Tentaram perguntar o que tinha acontecido, mas as frases de Jorge eram totalmente desconexas, como se ele estivesse em um transe e ele divagava. O levaram para dentro de casa e cuidaram daquele corte. Aquele horário não tinha nenhum médico próximo. A região mais próxima era ali na cidade vizinha, que ficava a mais de 50 quilômetros dali. Lavaram o corte. Minha avó fez uma pasta com ervas, especiarias para estancar o sangue e para proteger de eventuais infecções, enfim. Quando amanheceu, meu avô e meu tio mais velho, Carlos, levaram o Jorge na pequena UPA, vamos dizer assim, feita de taipa, para que ele tivesse um tratamento mais adequado. E antes do almoço já estavam a caminho de casa novamente. Chegando lá, resolveram questioná-lo novamente sobre o que tinha acontecido. Ele relatou, então, todos os passos daquela noite e descreveu com detalhes a fisionomia do animal que o atacou. Ele era alto, conseguia ficar sobre 2 patas como um homem e tinha a força de um touro. Seu pelo escuro como a noite e seus olhos grandes com pupilas tão dilatadas que era impossível ver a esclera.
né, que é a parte branca dos olhos. Ele possuía um focinho como de cachorro, mas era mais curto, e dentes tão grandes que poderiam destroçar qualquer pessoa. Falou que conseguiu ferir o animal e que ele saiu e que o animal saiu fugindo para dentro do cemitério. Meu avô e Carlos decidiram ir até o cemitério e, chegando lá, viram sangue seco próximo à cerca. Não soube se era do Jorge ou do animal. Seguiram um caminho onde achavam que o animal poderia ter ido e em algumas partes conseguiram visualizar mais sangue seco até próximo à saída do cemitério, onde tinha uma pequena casa de barro. Casa essa que até então achavam que não vivia ninguém. Entraram e se surpreenderam com a extrema bagunça. Louças quebradas, roupas no chão, próximo a uma cama de solteiro com uma enorme mancha de sangue. Ficaram apavorados e logo saíram dali, pois não encontraram absolutamente ninguém. Imaginaram que talvez quem morasse ali tivesse sido atacado pelo animal também. Chegando em casa, relataram o que viram e o meu tio Jorge ficou com peso na consciência de talvez ter sido o culpado pelo ataque a quem morasse ali, pois talvez o bicho furioso e ferido viu em alguém a presa perfeita que não poderia se defender. Ele voltou ali durante as semanas seguintes e não achou nada, nem rastro da pessoa que morava ali. Os ataques não voltaram a acontecer e todos pensaram que tudo estaria bem e tudo voltaria ao eixo. Isso até um amigo do meu avô vir com passos apressados durante um final de semana, dizendo ter ouvido na cidade, ali perto, que o meu tio Jorge estava sendo jurado de morte por atingir um certo senhor. Jorge, assustado, jurou de pé junto que nunca fez mal a alguém, a nenhum ser humano, e que aquilo era pura mentira. A questão era que Jorge tinha sim atingido um homem, mas não em sua forma humana. O cara sobreviveu e tinha em si um ódio pelo que Jorge fez, assim como sua família maledita e amaldiçoada. Meu tio foi obrigado a deixar todo mundo que amava e sair do estado. Ele veio para o Maranhão e meses depois toda a família veio também. Aqui construíram suas novas raízes. Jorge nunca esqueceu Amélia, mas não podia tirá-la da vida confortável que tinha para viver com um homem que estava jurado de morte. Ele a amava demais para fazer isso com ela. Ele encontrou outro amor, anos depois, no Maranhão. Teve filhos, netos e, infelizmente, morreu em 2022 devido a um problema cardíaco. O jovem galanteador e corajoso que feriu a fera feroz. É assim que sempre lembraremos dele. Gente do céu, e o homem que era o lobisomem, aquela casinha lá, será que ele não era a casa do próprio lobisomem, do homem que morava lá e foi atingido? Depois foi ameaçado. Mas ué, você que veio me atacar, o que você quer que eu faça? Você não pode fazer nada pra defender? Ficou bravo ainda? Veio atacar, né? Mas o fato é que depois, será que o homem não conseguiu mais virar lobisomem pra ir lá ter a sua vingança? Porque ele só ameaçava depois, mas não apareceu mais. Só que, né, por via das dúvidas, ele teve que mudar de estado pra preservar a vida dele e da família. Gente do céu! Cada coisa, cada história nesse mundão, hein? E você tem alguma história pra contar? Manda pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, por favor, ok? Esse foi o relato de hoje. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.